Me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabu. Deixei meu Pai, meu mar, meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Ah, Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão, a paz sentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente, o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Olá, queridos amigos da Confraternização Espírita da Bahia. Mais uma vez estamos aqui, Ramon e o Denira sempre nos convocando, Celso Seara, nosso amigo, nos convidando para marcar as preleções doutrinárias, e nós gostaríamos de poder, inclusive, atender aos muitos convites que nos são destinados, mas nós sabemos que precisamos colaborar também com Casas Irmãs, que nos oferece a oportunidade de estudo e de trabalho. Mas eu já agradeço mais uma vez a oportunidade de estar com vocês em mais um trabalho renovador, um trabalho no bem, um trabalho onde a mensagem principal é do Cristo. Nós somos instrumentos a serviço dessa melhoria, dos nossos padrões, a serviço de Jesus. Então é uma gratíssima satisfação estar de retorno. E já peço aos espíritos que a elaboram, a Mãe Maria, a toda essa pleiade de amigos que nos orientam e nos ajudam, para que nós possamos, no dia de hoje, trazer uma mensagem de reflexão, uma mensagem de consolo, uma mensagem de bom ânimo para todos os que nos acompanham por essa rede de amor. O tema de hoje, maravilhoso. O tema que para nós é um desafio, mas é algo tão precioso e tão que nós só podemos falar de gratidão para falar de Jesus. Esse homem fantástico que por aqui passou e
passa, porque Jesus vive, venham constantemente nas preleções trazendo essa fala de que o modelo e guia da humanidade, questão 625 do Livro dos Espíritos, está entre nós a todo tempo. Nós costumamos falar muito de Jesus no passado, como se fosse alguém, né, que nos deixou em um passado distante e que hoje faz parte apenas de uma literatura. Não, mas Jesus está presente o tempo todo, do nosso lado, nos orientando, nos ajudando. Há mais de 2000 anos ele por aqui esteve para nos trazer a mensagem de libertação. Jesus, que nasce numa manjedoura, e aí nós precisamos pensar na simbologia de toda essa questão. Por que uma manjedoura? Por que um lugar tão simples? Porque sendo filho do Criador, sendo um espírito de escola, sendo o grande governador do planeta, sendo um espírito puro, já poderia nascer nos grandes palácios, na suntuosidade que à época existiu e sempre vai existir, né? Porque nós sabemos que isso está muito configurado nas nossas questões egóicas, está muito configurado nas vaidades do homem, do encarnado, e que para vencê-lo temos aí um grande desafio no mundo de regeneração que se faz necessário, mas que a regeneração passa pela nossa reorganização, pela nossa conduta, né? O mundo estará regenerado quando nós estivermos regenerados também, e antes disso, né? Então Jesus nasce numa manjedoura, filho de um carpinteiro e de uma mulher que é escolhida para uma tarefa das mais árduas, porque vai ser aquela que vai gerar um ser de luz, mas que vai carregar a responsabilidade de ver todo um processo que seu filho vai passar da ingratidão humana, né? Das maledicências. Jesus é exemplo para todos nós. Jesus que vai aprender o ofício com José, mas que muitas vezes vai estar se retirando para profundas reflexões com seu Pai que está nos céus, como ele bem nos traz. Nós temos essa narrativa no livro de Humberto Holden, Sabedoria das Parábolas, né? Onde Holden vai trazer assim algo muito interessante do diálogo de Jesus de Maria com Isabel, Maria que é mãe de Jesus, e Isabel, sua prima, que é mãe de João Batista, que eles eram primos, né? Então Holden vai nos trazer de uma maneira muito interessante o diálogo, já no prefácio, onde elas conversam que não conseguem entender quem são seus filhos. Os diálogos assim profundos que eles tinham, a linguagem que eles usavam para ser crianças, e elas não conseguiam entender o que era tudo aquele processo. Jesus, quando se ausentava, né, ainda menino, que a mãe procurava, e onde está você, meu filho? Eu disse, seu pai, onde é que você esteve esses dias todos que nós lhe procuramos? Eu estava com meu pai. Mas seu pai, Jesus, ela diz a ele, o esperava na carpintaria. Não, eu estava com meu pai que está nos céus, meditando, reflexionando. O menino que já sabia da responsabilidade que teria nos seus 33 anos de idade, que sobreviveu nesse mundo, mas, né, com o Espírito Eterno. Esse Jesus que vai nos falar que era Galileu, e que ser Galileu à época era sinônimo de ser escória da sociedade, porque era visto, né, como alguém, né, um grupo que não tinha os mesmos conhecimentos, as mesmas características, as mesmas, o mesmo comportamento do judeu. E Jesus, que já adulto, vai desafiar os doutores da lei, vai chegar no Sinédrio e vai ter grandes discussões sobre política, sobre economia, sobre relações interpessoais, e aqueles homens do alto dos seus estudos, dos seus conhecimentos, doutores da lei, olha o nome, né? Os doutores da lei, os que diziam das leis que deveriam ser seguidas, né?
E Jesus vai ter assim momentos de grandes discussões com esses doutores que vão tentar o tempo todo trazê-lo, quando eles percebem, né, que este homem tinha uma sabedoria, uma sagacidade, uma inteligência muito grande, eles tentam todo o tempo colocá-lo em armadilhas, com perguntas que ele devolvia a pergunta de forma inteligente e os desarmava. A exemplo da parábola do bom samaritano, quando, né, ele é questionado sobre quem era, né? Ele passa aquela passagem belíssima onde ele está naquela discussão com o doutor do Sinédrio e ele quer saber, né, qual era, né, o papel de Jesus no contexto da caridade e tudo mais. E aí ele vai e conta a parábola do bom samaritano e narra, né, que um homem vem descendo de Jerusalém para Jericó e que este homem, né, ele encontra um homem caído. Antes dele encontrar, já havia passado o sacerdote, que viu o homem caído e nada fez. E aí já havia passado o levita, que era alguém que tinha também na sociedade um papel, né, importante, e que também não socorre o homem. E aí vem esse que vai ser chamado de bom samaritano, que vinha da Samaria, que é uma região, né? Quem nascia nessa localidade era chamado de samaritano. Ele vê o homem caído, ajuda o homem, carrega, leva uma estalagem. Estou falando aqui, né, assim, em linhas gerais, mas a parábola ela tem, se eu fosse neste momento ler e ser fiel ao que diz o Evangelho, ela tem uma simbologia e uma linguagem muito bonita, mas eu estou falando aqui no momento, né, em linhas gerais, até por conta do tempo. A parábola do bom samaritano dá para a gente fazer um seminário. E este homem carrega esse ser caído, leva para uma estalagem, paga pela estadia dele, paga para que ele seja cuidado. E aí Jesus narra a parábola e pergunta ao doutor da lei quem cumpriu ali a caridade, quem fez o papel tão, né, discutido por Sinédrio. E ele vai dizer aquele que o doutor da lei vai responder aquele que agiu com misericórdia. E quem foi que agiu com misericórdia? O bom samaritano. Né? Aquele a quem eles menos esperavam, porque... E aí vem as explicações. Esse é Jesus que falava por parábolas, que nos falava por alegorias para que nós tirássemos as nossas conclusões e fizéssemos uma leitura de mundo. Jesus que tem vários ensinamentos no Evangelho de forma maravilhosa, fantástica, nos chamando a atenção sobre o orgulho, sobre o egoísmo, duas chagas da humanidade. Jesus que traz discussões no Evangelho sobre o filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo, aquele que sai, que é perdulário, que gasta, né? Vai, briga. É ele, o irmão e o pai que vivem, então ele exige do pai que ele quer a parte dele no que lhe cabe na herança, pega o pai, dá o que lhe é de direito, ele vai embora, gasta tudo e depois volta para pedir socorro. E o irmão que sempre esteve ali com o pai cobra do pai que ele sempre esteve, que ele sempre ajudou, e como é que o pai vai acolher e abraçar alguém que levou uma boa parte da fortuna, gastou, não administrou, não multiplicou, e o pai vai estar trabalhando a misericórdia, mostrando que nós precisamos acolher e trazer para perto de nós aquele que tem o direito do erro, mas que pode se recuperar. Ensinamento de Jesus, pedagogia do Cristo. Quando nós muitas vezes falamos, mas eu não sei onde me reportar para aprender as questões, estamos num mundo terrível de provas e expiações, um mundo onde não fazemos nada para melhorar os nossos estados, um mundo que não nos permite ajudar quem quer que seja, um mundo, a gente reclama, e nós? O que é que nós estamos fazendo de fato e de direito para melhorar os nossos processos? O que é que estamos de fato e de direito trabalhando no sentido de exercer o bom combate? Como estamos contribuindo moralmente
Porque muitas vezes a gente contribui materialmente, mas a questão moral, que é o grande desafio dos valores que precisam ser cultivados, né? Os valores que precisam ser reconstituídos na família, nos nossos espaços de trabalho, na sociedade de uma maneira geral, nas nossas relações de convivência. Como é que a gente está entendendo a proposta de Jesus nas nossas vidas? Porque Jesus nos conclama todo o tempo, pedagogicamente, psicoterapeuticamente, para que nós façamos esse movimento. Estamos fazendo isso? Estamos nos evangelizando? Estamos entendendo quando ele fala do maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Se estamos trabalhando esse auto-amor e reverberando esse amor no mundo? Esses são os ensinamentos do Cristo. E são ensinamentos que têm uma relativa simplicidade dentro de uma complexidade. Ei, Raimunda, você está sendo redundante? Você está sendo contraditória? Não. Porque a complexidade nós imprimimos na medida em que somos desafiados para entender que a simplicidade do Cristo nos chama a essa simplicidade que muitas vezes nós não queremos vivenciar, porque estar na simplicidade significa trabalhar também a humildade, que nós somos muito imbuídos dos nossos conceitos particulares. Vejam que muitas vezes nós dizemos assim, mas a verdade, que verdade? A verdade que Raimunda considera ser a melhor? E o que o Cristo traz? Eu estou seguindo o modelo e guia da humanidade? Eu sigo gurus, eu sigo conselhos muitas vezes de pessoas. Hoje o que está na moda, né, são os influenciadores digitais. Hoje é uma profissão consolidada, tem influenciador de tudo, da gastronomia à religião, aos conceitos, né, tem conselheiro de psicologia, tem de tudo, tem nada contra a profissão de coach e todas essas questões. Essa não é a nossa discussão. Mas eu estou dizendo que nós temos a necessidade de buscar esses influenciadores. E por que não buscamos o maior e melhor influenciador da positividade que o mundo nos traz, que é Jesus? Com simplicidade, sem nenhum gasto econômico, inclusive. Só preciso de atenção, de tempo, para refletir e entender a proposta do Cristo. Então eu fico o tempo todo buscando quem me dê a receita da melhor roupa, a receita do melhor padrão de estética, né? A receita da melhor gastronomia, a receita. E o nosso grande roteiro de aprendizado, que é o Evangelho, que nós não seguimos. Um roteiro de conduta, um roteiro de amor, um roteiro de liberdade, nós não seguimos. Mas ficamos seguindo pessoas com suas imperfeições como nós, que nos conduzem. Eu conheço pessoas que não fazem nada sem consultar o site X do influenciador Y, porque essa pessoa está numa condição melhor de dizer como eu posso me conduzir. Preciso parar para pensar essa minha necessidade de dar ao outro o direito de me conduzir, de não pensar por mim mesmo, de não ter a capacidade de reflexionar quais são as minhas reais necessidades para estar no mundo. E Jesus nunca impôs nada. Essas discussões que ele tinha, que ele travava com os doutores do Sinédrio, que os desafiava o tempo todo, eram discussões saudáveis, onde ele dava o exemplo, que eram exemplos que desarmavam esses tantos, porque ele pegava aquilo que eles utilizavam como lei, mas eram leis punitivas, leis onde, né, dos contratos chamado pessoal, dos operadores do direito, que sabem, né, o contrato leonino é aquele contrato que eu me beneficio em detrimento de quem está assinando. Eu tenho sempre algo que eu vou ganhar ali. Então, as discussões com os doutores da lei, né, eram muito nesse contexto. Eles pegavam o que eles tinham de legislação, não, supostamente em defesa do povo, dos direitos do outro, e aí queriam fazer com que Jesus entrasse em contradição. Aí Jesus devolvia a pergunta. Quando eu devolvia a pergunta, que eles iam responder, pronto. Aí Jesus dizia, a sua resposta já diz tudo. E ó, eles podiam não dar ousadia, né, como a gente gosta de dizer aqui na Bahia, não vou dar ousadia
de dizer que estou errado, mas eles viam que não era aquele que eles iam enganar. Então, o que é que acontece? Esse é Jesus, aquele que discute, aquele que traz à tona, aquele que valoriza o feminino. Em uma época em que a mulher era sempre, como ainda passa muito, né? Estamos em uma onda de feminicídio, que o feminicídio passa pelo desrespeito ao feminino, passa pelo desrespeito ao ser, pela violência, pelo massacre. A época em que o Cristo por aqui passou, essas questões eram também de uma ordem muito intensa, com formas de atingir e de matar a mulher muito próprias para a época, a exemplo das penas de morte que eram impostas, do apedrejamento e a passagem da mulher adúltera, que nós conhecemos, que Jesus vai, chama a todos à responsabilidade, quando pergunta, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e quem de nós não tem algo que nos envergonhemos, e esses vão sair do contexto, ele vai chamar a mulher e dizer, ninguém lhe condenou, eu também não lhe condeno, embora eu tivesse autoridade moral para fazê-lo, vai e não peques mais. Jesus que vai acolher Maria Madalena no seio de um grupo de apóstolos, homens preconceituosos, com suas questões muito particulares do machismo, e vai trazer esta mulher para esse contexto. Né? Jesus que vai entender que direitos iguais são direitos iguais. Jesus que vai entender que o respeito ao ser se faz presente em todo o tempo. Nós temos em Jesus o melhor modelo de política, o melhor modelo de religiosidade, o melhor modelo de professor, de educador, o melhor modelo de psicoterapeuta. Este é o nosso modelo e guia, porque ele traz em todas essas configurações de ocupação, de trabalho, de profissão, ele reúne os elementos necessários para que nós possamos ter nele aquele que vai nos dizer como agir. Mas nós não queremos seguir Jesus, né? Nós precisamos seguir conselhos. Existem muitos conselheiros bons, existem muitos exemplos que nós podemos ter como referência, exemplo de Chico Xavier, o médio de Jesus, que tinha uma postura e uma conduta baseada nos ensinamentos do Cristo. Por isso é alguém de referência, né? E tantos outros. Madre Teresa de Calcutá, uma mulher que fez da pedagogia do Cristo seu leme. Irmã Dulce, que aqui na nossa cidade de Salvador, nessa terra da Bahia de todos os santos e todos os credos, esteve presente ajudando a tantos. Exemplo, né, de guerreira, do feminino, atuando em prol da comunidade, do bem maior. Mas qual era o leme de Irmã Dulce? Jesus. Então, essas questões, meus amigos, vão nos trazer a muitas reflexões da nossa responsabilidade moral, do que estamos fazendo no mundo e que muitas vezes utilizamos o nome do Cristo de uma maneira equivocada. Né? Usamos o nome do Cristo para punir, para coagir, para exigir do outro um comportamento que muitas vezes não temos, para julgar. Jesus não julgava ninguém. Não. Ele chamava a responsabilidade, muitas vezes com uma autoridade que não era uma autoridade punitiva, não era uma autoridade coercitiva, era uma autoridade de limite. Olhe, acorde, o mundo está caminhando e você faz parte do mundo. Em que mundo você quer estar? Quantas vezes Jesus chamou a atenção de Pedro pela sua natureza muito da paixão, da emoção, muito mais do que a razão? Jesus chamava, né, seu mais novo evangelista, João, para as reflexões também. Todos eles, né? Chama a atenção de Bartolomeu sobre a necessidade do bom ânimo, porque trazia na alma melancolia. Chama a atenção de Filipe no célebre e célere diálogo da Boa Nova
entre Pedro e Filipe, no capítulo, salvo engano, no capítulo 10 da Boa Nova, que é o capítulo que fala sobre o perdão, onde eles estão conjecturando, Filipe e Pedro, da maneira como os apóstolos estão se conduzindo, né, que não estão seguindo o ensinamento de Jesus, e estão falando e cobrando, e Jesus pergunta aos dois: e vocês, o que estão fazendo? Porque eu fico, quando eu estou julgando e falando muito do outro, eu saio do foco. E a minha autorreflexão. Então, Jesus fala do perdão, são diálogos belíssimos, que para ser fiel, eu precisaria ler para, né, trazer o cerne de um diálogo lindo, onde Jesus chama a responsabilidade de Pedro e Filipe sobre a nossa conduta, a necessidade do perdão e do auto-perdão e de estar no julgamento. E ele diz que o importante não é eu ficar observando o que o outro está falando e condenando, é o que eu vou fazer. É a minha conduta e como eu estou me dirigindo no mundo diante das questões. Esse é Jesus. Um Jesus que nos fala de amor aos inimigos. Gente, meus irmãos, é tão difícil colocar essa situação no nosso dia a dia, né? Porque é algo desafiador, mas só um homem da grandeza desse ser, um homem com esse espírito de libertação, com esse desprendimento, para nos falar de amar os inimigos, porque ele nos traz que esse é um processo de autodepuração. Porque quando eu consigo orar por alguém que nos persegue, isso é amor. Quando eu consigo pedir a misericórdia por alguém que me trouxe alguma dor muito grande, isso é amor. E nós, às vezes, confundimos a pedagogia do Cristo quando ele diz amar os inimigos. Aí nós dizemos assim: mas eu não posso amar a todos, eu vou amar alguém que ceifou a vida de um filho. Aí eu não compreendo o ensinamento de Jesus. Jesus sabe das nossas limitações e que condição nós estamos ainda na nossa caminhada. Mas o que ele nos pede é um entendimento paulatino e progressivo de que se eu não trabalhar a amorosidade, eu me perco na mágoa, no ódio, no ressentimento, eu adoeço e morro. O Espiritismo matou a morte. E essa morte que a gente fala aqui não é apenas a morte do físico, mas a morte dos sentimentos. Então, claro que ele nos compreende e entende que nós ainda não estamos no estágio, numa condição de ter a mesma sensibilidade, o mesmo desprendimento que ele teve com os seus algozes, inclusive no momento final da cruz, quando o Espírito Humberto de Campos nos traz, através da psicografia de Chico Xavier, aquele momento crucial em que Jesus está ali já depauperado, já no último suspiro, em que anjos tutelares se aproximam do local ali onde está havendo aquele espetáculo, porque à época a pena de morte mais humilhante e mais terrível que poderia se aplicar a alguém era a crucificação. Existiam várias, mas a crucificação era para aqueles mais degradados. E é imposto pelo Império a crucificação de Jesus para dizer de como todos aqueles que estavam ali presenciando não fizessem o mesmo que poderia acontecer. Então nós vamos ter nesse ambiente um público que é um público que está muito sofrido e choroso, de cristãos que acompanhavam Jesus, um público do ódio, da maldade, da maledicência que está ali vibrando com tudo aquilo, e um público de curiosos. E nesse momento se aproximam anjos tutelares para fazer, né, um trabalho de harmonização. E um desses chega perto de Jesus e pergunta em que pode ajudá-lo naquele último momento. E Jesus, em um desprendimento que só Jesus, diz a ele: vai salvar Judas. Então, olhem o amar o inimigo. Porque ele foi traído, foi massacrado por um Judas que a gente também, quando não conhece a história e não entende o processo todo, não vê que foi um processo de ambição,
no qual, muito mais para o econômico, né, que ele ganha, né, a gente conhece de uma forma aquela história ainda de que Judas recebeu a moeda, as 30 moedas, sabe? Mas o cerne da questão é que Judas acreditava que poderia se fazer um império de uma configuração diferente daquela que estava ali, onde Jesus seria o grande líder de situações que ele imaginava egoicamente como as de libertação de uma maneira distorcida. E Jesus não veio à Terra para isso. Então ele, naquele afã do orgulho, da vaidade e porque não se saiu do jeito que ele esperava que saísse, ele vai e entrega em troca do dinheiro. E quando ele se arrepende, no momento em que ele está lá, né, ele vai e se suicida. Né? Então a gente precisa estudar, a gente precisa conhecer a história. E a literatura de Chico, através de Humberto de Campos, nos traz muito registros dessa questão. E nesse momento que Jesus está já depauperado, praticamente no último suspiro, ele não pensa nele. Ele diz ao anjo, vai salvar Judas. Isso é Jesus. Jesus que nos fala de união, que nos fala de paz universal. Que no Sermão da Montanha nos diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Por quê? Porque trabalhar a mansuetude, trabalhar a brandura, vai nos libertar dos movimentos do ódio, da maledicência, da calúnia, para que nós sejamos pacificadores. Porque ele vai nos falar também, bem-aventurados os mansos e pacíficos. O que é ser pacífico? Eu preciso trabalhar a pacificidade em mim, como bem diz a música, a paz do mundo começa em mim. Eu preciso trabalhar essa paz interna para reverberar no universo, para reverberar no contexto de mundo. E essa questão eu vou conseguir colocar na minha prática quando entendo os princípios trazidos pelo Cristo. Jesus que vai nos falar de bem-aventurados pobres de espírito, em algumas traduções, os pobres em espírito. Por quê? Porque o que é ser pobre de espírito? Durante muitos anos nós utilizamos, pelo nosso desconhecimento, alguns de nós ainda utilizam ser pobre de espírito, é ser alguém que, né, está na escória da sociedade, é ser alguém, olha, esse espírito é tão devedor, que é de uma pobreza tão grande, quando nosso entendimento é equivocado. Ser pobre de espírito é trabalhar o orgulho e a vaidade e trabalhar e trazer à tona a humildade de coração, a humildade nas minhas atitudes. Então, só Jesus para trazer este ensinamento no Sermão do Monte. Jesus que vai nos falar de bem-aventurados e misericordiosos, porque receberão misericórdia, vai nos falar de perdão, e para entender e perdoar, eu preciso me auto-perdoar. É um dos capítulos mais belos do Evangelho. O Evangelho é todo beleza, mas ele traz esse ensinamento fantástico no Sermão do Monte, que depois, Gandhi já dissera, que depois do Sermão do Monte, Gandhi que é de uma outra filosofia, de uma outra formação, de uma outra, né, de outros entendimentos de religiosidade, mas Gandhi vai dizer que depois do Sermão da Montanha nada mais precisaria ser escrito, porque é um código de ética, é um código de conduta, onde nós temos a oportunidade de, através dele, nos modificar, melhorar os nossos valores na Terra. Jesus que vai falar no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, em uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então ele vai nos dizer que todos nós vamos passar por aflições, todos nós vamos ter vicissitudes, todos nós vamos ter momentos de dificuldade, mas tem o consolo. Para cada aflição há um consolo. Para cada tormento da alma há um consolo. Então esse é Jesus, o grande governador do planeta. Um homem que nos faz pensar na nossa pequenez. Quando pensamos que temos alguém que fala de amar os inimigos, que fala do maior mandamento, que fala do bom combate, e nós ainda utilizamos de velhos comportamentos para destruir, para caluniar, para falar de situações que não são as melhores, para construir discórdia na nossa casa, junto com os nossos pares, né, a nossa família, para construir discórdia no nosso ambiente de trabalho, para ser desagregador na casa espírita, para ser o elemento que no trânsito
causo tumulto porque alguém passou na minha frente e eu, no meu orgulho, eu tenho que estar lá na frente desse. Para ser alguém que quero todos os títulos e todos os méritos e todos os aplausos, mas me incomodo muito quando vejo alguém que eu conheço, ou mesmo que eu não conheço, recebendo alguma homenagem, porque a inveja, esse sentimento corrosivo, faz parte do meu ser, eu preciso me reconhecer e trabalhar. Jesus vai nos falar de trabalhar todos esses sentimentos, de renovar todas as nossas emoções com positividade. Jesus vai nos falar de resignação diante da dor, desafiador, algo desafiador. Ele não vai nos dizer, não viva o seu momento de luto. Jesus não diz isso não. Nós é que ficamos com a linguagem inventando palavras para dizer que Jesus o disse. Jesus não vai nos dizer, uma mãe que enterra um filho, que dor eu trago da minha escuta, mas não da vivência. Mas só na escuta a gente já pode ter uma pequena dimensão do que é passar por uma situação dessa. Mas quem vive a dor é que verdadeiramente a conhece, né? Então ele jamais vai dizer a uma mãe dessa, não chore, não viva o luto, porque é da condição humana e é saudável que vivenciemos, mas ele vai falar de resignação. Da resignação positiva, como bem diz o nosso companheiro jornalista André Trigueiro, né, que ele tem essa fala. O que é a resignação positiva? É viver a dor, entender que aquele momento é muito difícil, mas me fortalecer nos ensinamentos do Cristo, no Evangelho, na oração, né, no recolhimento necessário, na boa escuta. Vai ter sempre alguém que vai me trazer uma palavra confortadora, uma palavra de incentivo, um abraço fraterno. Às vezes a gente não fala nada verbalmente, mas o gesto, o olhar, o abraço que eu dou no outro, estou dizendo ao outro, você não está sozinho. Existe um ombro amigo. Isso é o consolo que Jesus fala do comportamento fraterno, da fraternidade universal. Então nós precisamos trabalhar essa questão. Nós precisamos estar nessa energia do bem. Precisamos ser seres que no mundo façamos o movimento do amor e não do ódio, da violência, né? Do maltrato, do massacre. Eu preciso parar para pensar que energia me movimenta, que energia move o meu ser. Se eu sinto felicidade em ver a infelicidade do outro, eu tenho alguma patologia. Eu preciso me tratar, né? Quantos de nós ficamos assim preenchidos quando vemos o sucesso do companheiro, quando vemos alguém que está esperando muito por algo, que consegue, que vem partilhar, dividir conosco a alegria, e nós ali, nos sentimos fortalecidos e assim, poxa, eu estou tão feliz por você, que bom, companheiro, amigo, você chegou, você conseguiu encontrar um caminho, conseguiu encontrar aquilo que para o seu espírito lhe traz alegria, bom ânimo, esperança. Esses são os ensinamentos de Jesus. E nós não podemos perder esse foco. Precisamos estar o tempo todo juntos com Ele nesse leme. Precisamos seguir abraçando o que Ele nos conclama. Dizendo, opa, Jesus está confiando em mim. Ele confia nesse rebanho. Ele nos dá a vara para que nós possamos pegar o peixe. Ele nos ensina a pescar, ele não nos dá o peixe, porque se ele nos der o peixe e o trabalho todo pronto, eu não vou compreender a necessidade do esforço e entender que eu tenho potencialidades para chegar em algum lugar e conseguir algo. Jesus, pedagogo por excelência, esse é o trabalho do educador. Não é dar a resposta pronta, é nos convidar à reflexão, ao caminhar, ao buscar e nos parabenizar e nos incentivar para a busca positiva. Isso é Jesus. Mas eu quero seguir Jesus. Eu aceito o convite de estar ao lado do modelo e guia da humanidade. Eu aceito o convite de estar trabalhando no bem. Eu aceito o convite de caminhar nas veredas da justiça, da paz, do amor, da concórdia, da união.
É um convite, porque ele não nos impõe, porque esse não é o seu papel nem a sua tarefa, nunca foi. Ele nos convida, muitos chamados, poucos escolhidos. Quem se convida a estar com Jesus? Quem se convida a seguir o Mestre? Quem se convida a ser do bem? Quem se convida a fazer o bem? Estamos todos convidados. Queremos? Ah, mas eu não posso, Raimunda, porque eu tenho uma limitação física. Eu não posso porque eu tenho um horário difícil. São desculpas que nós utilizamos para postergar a nossa evolução. Todos nós podemos fazer algo, mas queremos fazer? Se as nossas limitações físicas nos impedissem de sermos do bem e fazermos o bem, quantos companheiros aí que o fazem estariam fora do contexto? Estariam o quê? Infringindo, conseguindo o quê? Existe uma superação nas minhas limitações. Então, isso é uma desculpa que nós utilizamos. Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho horário, eu tenho tantas tarefas, tantas atribuições, que eu não tenho tempo para fazer a lição de casa com o maior educador e o que não cobra, que não tem um tostão que eu vou gastar, a não ser a minha entrega, que é Jesus. Se eu não tenho tempo para Jesus, eu preciso parar para pensar que tempo eu estou desprendendo, com quem e para quem. Convites. Para concluir, nosso horário já está finalizando. Tem uma mensagem aqui do livro Vigiai e Orai, ditada pelo irmão José a Carlos Bacelli, cujo nome da mensagem é Jesus. Nessa edição, ela está na página 121, que diz assim: nasceu num berço pobre, cresceu no campo, trabalhou numa carpintaria, conviveu com pessoas oprimidas, meditava nos montes, pregava às margens de um lago, curava cegos e leprosos, percorria as estradas, ia de aldeia em aldeia. Trajava uma simples túnica, não possuía dinheiro, auxiliava a todos, repartia o pão, foi injustamente perseguido, preso e torturado, morto numa cruz, uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Falta-te, no entanto, tudo fazer do modo como ele o fez. Sensacional, espírito de irmão José, nos dizendo, ele faz uma narrativa aqui, ele dá o nome da mensagem Jesus. E ele faz uma narrativa de tudo que Jesus vivenciou, que são questões muito semelhantes às que nós vivenciamos no dia a dia. E que nós não fazemos essa relação. E no final, o Espírito, de forma extremamente poética e num chamamento à nossa reflexão maior, ele diz: falta-te uma vida em quase tudo tão semelhante à tua. Ou seja, várias questões, várias vicissitudes, várias situações que nós vivenciamos. Ele diz assim: falta-te, ou seja, nos falta, no entanto, tudo fazer de modo como ele o fez. Ou seja, seguir Jesus. Nosso modelo e guia. Fazer o que ele fez, porque aí sim nós vamos estar libertos dos nossos padrões menos favoráveis. Quero agradecer o convite dessa casa, mandar um abraço, tudo de bom, de melhor, para os companheiros que aí laboram, para o meu amigo Celso Seara, que está sempre nos convidando a essa tarefa, dizer que é sempre um prazer, uma grata satisfação estar com vocês, agradecer a atenção de todos e desejar a todos muita paz, que Jesus nos abençoe. Eita canção maravilhosa! Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José, grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação.
proteção. Oh, Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Oh, Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Simbora, Rio do acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio José. Você foi bem inspirado, meu irmão.